Fala galera, comecei a ler um livro agora e resolvi compartilhar ele com vocês porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vem construindo no Quem Pensa Emagrece. No desafio do ano inteiro para que vocês mudem os seus resultados e objetivos, para que vocês ganhem massa magra ou melhorem o seu resultado a nível de alta performance. O livro é de Jacob Petrie e Vladimir Bunchen. Chama Seja Singular, as incríveis vantagens de ser diferente. Tá aqui a capa, ó. Se vocês quiserem pesquisar e comprar aí, eu acho que vale muito a pena, porque eu li 20 páginas e já estou impactado com o livro. O livro vai falar muito sobre o poder da mente e como ela é capaz de transformar todas as nossas áreas da vida, tá? E ele começa o livro falando sobre uma briga empresarial que foi ignorada e por isso uma empresa quebrou e a outra explodiu. E todos vocês viveram nessa época, então vocês vão lembrar dessa época e é legal da gente compartilhar também. A briga é entre Blockbuster e Netflix. A briga é entre o físico e o digital. A Blockbuster estourou nos Estados Unidos e aí criou-se um império nos anos 90 aí, basicamente, e dominaram todas as outras locadoras e ganhavam dinheiro de uma maneira absurda. E a Netflix surgiu com o contexto do aluguel digital dessas mídias, então essas mídias chegavam na casa dos clientes, nem era o contexto que é hoje a Netflix. Mas num determinado momento dessa história, para que vocês entendam o desfecho disso, a Blockbuster continuou analisando o mercado da mesma maneira que sempre analisou, enquanto a Netflix buscava meios de alavancar o seu negócio e ganhar mais dinheiro. Estou falando de dinheiro, mas a gente está falando de mentes pensantes sobre negócios diferentes, tá bem? E aí, num determinado momento, a própria Netflix se ofereceu para a Blockbuster, para que a Blockbuster os comprasse, porque eles não estavam tendo tanto lucro quanto esperavam. A Blockbuster, num pensamento engessado, não enxergando a Netflix como um problema empresarial de concorrência, negou isso. Passaram-se acho que 2 anos, de acordo com o que fala aqui no livro, e a Netflix explodiu. Passaram-se mais alguns anos, a Blockbuster foi obrigada a decretar falência, foi vendida e em 2013 encerrou as suas atividades. Porque eu estou dando esse exemplo e o que eu vou falar depois disso, tá? Sobre os nossos resultados. Se eu já tenho resultados, mas eu busco novos resultados, o livro me convida a ser um pensador dos meus pensamentos. Porque se os meus pensamentos me levaram até aqui, esses mesmos pensamentos não me levarão adiante. E isso corrobora muito com tudo que eu falo com vocês quando a gente precisa primeiro daqueles 5 passos: ambientes, pessoas, ideias, ações, resultados. Se a gente trouxer o pensamento para isso que eu estou falando, quando eu mudo os ambientes, eu encontro novos pensamentos. Novos pensamentos me fazem pensar sobre os meus pensamentos. Esses novos pensamentos dos pensamentos me levam a ações diferentes e, obviamente, resultados diferentes. Isso é muito óbvio na minha mente e eu sei que não é tão fácil da gente pensar e resolver isso. Mas eu quero que vocês reflitam sobre no dia de hoje. E é denso. E eu gostei muito, adoro isso. Então, olha só, eu grifei. E se quiser mudar esses resultados, você precisa desenvolver a habilidade de questionar o seu modo de pensar. Então, se eu já tenho resultados em alguma área, mas eu estagnei, eu preciso ter uma atenção sobre os meus pensamentos pré-existentes para que eu mude esse contexto. Nossos resultados são criados pelo nosso modo de pensar. Se eu quero novos resultados, eu preciso mudar o meu modo de pensar. De novo,
Isso vai muito de encontro ao workshop que a gente fez, quando eu falo a vocês sobre o inconsciente e o consciente. Se eu tenho resultados em alguma área e eu já estou de maneira inconsciente reproduzindo eles, eu preciso voltar a ter autonomia do meu eu, trazer a minha consciência de volta para que eu atinja novos resultados. Então eu concluí nesse desfecho dessa parte que precisamos ser questionadores dos nossos próprios resultados. Então já cheguei em algum lugar? Para onde eu vou agora? O que eu quero fazer? Então façam essa pergunta para vocês no dia de hoje, até para o nosso desafio do ano inteiro. Eu acho que ela cabe muito bem, tá bem? E aí ele fala uma outra coisa, só para eu poder finalizar essa parte introdutória do livro, que eu achei bem interessante, que é o seguinte, tá aqui, ó. O capítulo, então, tem como base de argumentação central o seguinte: tanto a ideia de quem somos, quanto os resultados que obtemos, é definido pela mentalidade que cultivamos. E aí eu criei uma equação matemática. Então, a ideia de quem somos mais o resultado que obtemos é igual à mentalidade que cultivamos. E você só consegue mudar a ideia de quem você é e os resultados que você tem mudando a sua mentalidade. É muito complexo, vou tentar explicar para que fique mais simples, mas a soma da ideia de quem você é mais o resultado que você tem é igual à sua mentalidade. Então, tudo que eu construí até aqui hoje, Lucas, é a soma da ideia de quem eu sou e os resultados que eu obtive. Essa é a mentalidade do Lucas. Para que eu evolua a minha mentalidade, eu preciso mudar a ideia de quem eu sou para que eu tenha mais novos resultados e, como consequência disso, a mentalidade que eu cultivo se adapta mais uma vez. Então, entendam o quanto a mente é determinante para todas as nossas áreas da nossa vida. Se a minha mente é engessada, se eu sou uma pessoa que enxerga de fato que eu tenho muita dificuldade de mudar as coisas na minha cabeça, esse é o ponto crucial para que você tenha novos resultados. Porque você não consegue mudar a ideia de quem você é e tampouco ter resultados diferentes dos que você já tem. Galera, top isso que eu falei agora. Eu curti muito e é muito doido o quanto a gente precisa de fato parar de olhar para o mundo e olhar para dentro. Deus abençoe a vida de vocês. Forte abraço.